Bom dia, boa tarde, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família e sobre os seus queridos. Amém, queridos? É um grande privilégio nós podermos dar início a esse grande propósito de oração e jejum. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você pudesse se inscrever no nosso canal, dar um joinha, dar um like, me fazer um comentário, compartilhar com alguém, vai nos ajudar bastante. Caso não seja inscrito no canal, se inscreva. Amém, queridos? Iniciamos hoje no dia 1º de outubro de 2022, um dia extremamente estratégico para o nosso país, em que nós estaremos orando e jejuando por algumas situações, né? Nós estamos trabalhando em Atos 15, final do capítulo 15 até Atos 18, que fala da segunda viagem missionária de Paulo, e também estaremos jejuando esses dias pelo Brasil, um dia extremamente importante para nós jejuarmos. Amém, queridos? Então, talvez você esteja pensando aí, pô, pastor, bispo, como é que eu faço para orar e jejuar? Jejuar é abstenção, é o abster-se de algum alimento, ou seja, deixar de comer alguma coisa. Amém, queridos? Pode ser por um período, né? Quem não está acostumado, talvez, em vez de tomar o café às 8 da manhã, toma às 9 ou às 10 e fica em 2 horas de consagração e jejum. E alguns vão até a hora do almoço, sem tomar o café da manhã. Os caras se consagram no café da manhã e almoçam. Alguns ficam 12 horas, alguns ficam 18, alguns ficam 24 horas. Agora, a grande importância é o seguinte: não podemos ficar sem tomar água. É interessante tomarmos água, o corpo precisa ser hidratado. Amém? E também a palavra diz que existem certas castas de demônios que só saem através de oração e jejum. Agora, se houver muita dúvida quanto ao físico, quanto ao corpo, né, seria interessante consultar um médico, né? O médico fala assim, o médico vai falar como que você pode fazer, né? Amém, queridos? Legal, muito legal. Hoje, dia 1º de outubro, o dia que antecede as eleições para o nosso país. Amém, queridos? E temos 2 temas aí maravilhosos. Você está vendo na tela junto comigo? Não há desavença, contenda ou separação, e sim o crescimento da igreja. Não há desavença, por quê? Porque no capítulo 15, versículo 39, há uma desavença entre Paulo e Barnabé. Porque Barnabé queria levar Marcos e Paulo não queria, porque lá atrás ele já havia os abandonado em plena missão, né? Na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, eles levaram Marcos, mas Marcos não aguentou o tranco. Marcos voltou para Jerusalém, Marcos voltou para a área de conflito, e isso não agradou Paulo. Paulo, extremamente radical, falou assim: não dá para caminhar com um cara desse. Ele vai conosco até o meio do caminho e vai querer voltar de novo. Aí não dá, né? Nós precisamos de alguém que vai e fica. E isso não agradou Barnabé, porque ele era parente de Barnabé. Se eu não estiver enganado, ele era sobrinho de Barnabé e Barnabé queria levar. Mas o que aconteceu? Paulo em seguida leva alguém junto com ele, leva Silas, né? Glória a Deus por isso. E aí então, o que aconteceu? Eles foram pregando o ministério, pregando a palavra, né? Visitando locais que eles já haviam passado antes, né? E eles contemplaram o quê? O crescimento da igreja. Amém, queridos? Está em Atos 16, 5, que diz assim: e assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam o seu número. Então, queridos, olha esse termo, não desavença, né? Olha, está tendo muita desavença nas igrejas por política, não é verdade? Sendo que o nosso foco é Jesus. Nós sabemos que nós temos o quê? Alguns preceitos bíblicos que nós não podemos negociar. E o que nós precisamos fazer? Encontrar aqueles que vão ser eleitos, que pensam como nós pensamos, que crê no que nós acreditamos. Então, e apesar de tudo, nós não podemos ter desavença, contenda e separação. Irmão continua irmão, amigo continua amigo, né? Alguma divergência há, mas que isso não age em nosso meio, né? E aí então,
o que nós podemos levar com tudo isso, né? O crescimento da igreja, porque depois Paulo e Silas vai pregando e ministrando, né, levando a carta que nós falamos mês passado, lá de Atos 15, do concílio de Jerusalém, que os gentios não precisavam ser circuncidados, que não precisavam respeitar e andar na lei de Moisés, a palavra certa é essa, seguir a lei de Moisés. Então, o que acontecia? As igrejas iam crescendo, as igrejas iam crescendo. Muito legal isso, né? Então, Paulo leva Silas, depois aqui no comecinho do capítulo 16, ele também encontra Timóteo, leva Timóteo também, né? E Timóteo, porque tinha um parentesco judaico, a mãe era judia, ele fez a circuncisão para evitar problemas lá na frente e eles continuaram. Então, queridos, presta bem atenção, vamos orar, vamos jejuar nesse sábado. Convoque, né? Ligue para alguém, comunique para alguém. Vamos orar e jejuar para que não haja contenda, não haja separação, não haja briga, mas a igreja possa ser beneficiada com essas eleições. Aliás, não só a igreja, mas o reino de Deus e as vidas, para que as igrejas não fechem, né? E nós possamos estar o quê? Crescendo, avançando, conquistando, pois a palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, queridos, vamos orar, vamos consagrar esse mês de outubro. Ô Jesus, muito obrigado por setembro, mas agora nós já estamos em outubro. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar, nos proteger, né? Que haja segurança em nosso meio, né? Nós sabemos que existe um pessoal extremamente radical, mas nós sabemos também que o radicalismo em excesso não nos leva a lugar nenhum. A extrema disso, extrema daquilo, não leva a lugar nenhum. Nós temos que ter o que? O tempero, a temperança, para que nós possamos ver e viver a bênção de Deus, a graça de Deus aqui na terra. Quero orar por você, para que não haja desavença, nem contenda, nem separação entre seus amados, entre seus queridos, seus amigos, e haja crescimento das igrejas, e não só da igreja, de repente no teu trabalho, no teu comércio, e o teu crescimento pessoal. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, quero orar, quero clamar por esses amados, por esses queridos, por esses familiares, por esses irmãos, Senhor, para que não haja contenda, Pai amado, para que não haja, Senhor, separação, Pai amado. Houve um radicalismo e houve uma desavença, uma contenda e uma separação. Pai, que isso não haja em nosso meio, mas haja paz, haja bênção, haja a alegria em nosso meio. Senhor, que haja o crescimento, Senhor, das nossas igrejas, que nós possamos crescer pessoalmente também, como homens e mulheres, sermos melhores, melhor hoje ser melhor que ontem, e amanhã ser melhor do que hoje. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo mês de setembro, mas agora nós consagramos a Ti o mês de outubro. Pai, guarde o nosso país chamado Brasil. Senhor, guarde o nosso país chamado Brasil. Senhor, para que nós possamos ter paz, segurança amanhã, Senhor. Segurança de ir e vir, seja para a igreja, seja para uma zona eleitoral, seja para onde nós estivermos indo aí amanhã, Senhor. Nos traz paz, nos traz segurança, que não haja nenhum tipo de maldição, nenhum tipo de malignidade, que não haja, Senhor, nenhum tipo, Pai amado, de falcatrua, mas haja sim a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre a tua vida e sobre o nosso país chamado Brasil. Deus abençoe você, fique na paz, tenha um excelente dia.